O mundo mudou. E não foi pouco, não. Foi uma mudança profunda, daquelas que viram tudo de cabeça para baixo. E claro, se o mundo muda, a escola precisa mudar junto. É sobre essa transformação que a gente vai conversar hoje. Vamos entender o que está acontecendo e, principalmente, por quê. Para a gente começar, vamos pensar numa sensação que todo mundo tem hoje em dia. Aquela impressão de que está tudo muito instável, né? Que é quase impossível prever o que vai acontecer amanhã. Pois é, essa sensação não é à toa. Existe um conceito que explica direitinho esse cenário que a gente está vivendo. E o nome desse cenário é VUCA. É uma sigla, mas que resume perfeitamente o nosso tempo. O V é de volátil, porque as coisas mudam numa velocidade absurda. O U é de incerto. Afinal, quem consegue prever o futuro com certeza? O C é de complexo, porque está tudo conectado. Uma coisa afeta a outra. E o A é de ambíguo, porque nem sempre as informações são claras. Bem-vindos ao novo normal. E isso nos joga direto na nossa primeira grande ideia. A gente está vivendo no que se chama de Mundo 4.0. É uma era movida à tecnologia, totalmente conectada. E aqui a regra principal é que não tem mais regra fixa. A única coisa que a gente sabe com certeza é que tudo vai continuar mudando. Pensa só no ChatGPT e em outras inteligências artificiais. Elas surgiram e, de repente, da noite para o dia, mudaram completamente o jeito como a gente trabalha, estuda, cria. É o exemplo perfeito da velocidade dessa transformação. Acabou aquela história de ter certezas que duram décadas. E quem não se adapta, bom, a história não perdoa. Esse slide é quase um cemitério de gigantes. A Kodak, por exemplo, que inventou a câmera digital, mas não quis apostar na própria invenção. E a Nokia? Quem não lembra dos celulares dela? Dominava o mercado, mas as duas foram simplesmente varridas do mapa. O erro não foi a falta de qualidade, foi a lentidão para mudar. Isso prova uma coisa: nesse mundo VUCA, ser grande não significa nada se você não for rápido. E o que a gente aprende com os erros da Kodak e da Nokia? É que para sobreviver nesse mundo novo, a gente precisa de uma mentalidade nova. Sabe aquela ideia antiga de seguir o caminho seguro, de ter um plano para a vida toda? Já era. Agora o que vale é saber se adaptar. É testar coisas novas e, o mais importante, entender que errar não é o fim do mundo. Na verdade, errar faz parte de aprender. Beleza. Se o mundo mudou, as ferramentas para a gente ter sucesso nele também precisam ser outras, certo? Então vamos ver agora quais são as habilidades essenciais para essa nova era. O sucesso agora depende de um kit de ferramentas bem diferente. E não é só sobre conhecimento técnico, não. É sobre saber pensar de forma crítica, ter criatividade para sair da caixa, conseguir resolver aqueles problemas que parecem impossíveis e, algo fundamental, ter inteligência emocional para trabalhar com outras pessoas, para liderar. E de todas essas habilidades, tem uma que é a mais importante de todas. É a chamada meta-habilidade, o aprendizado ativo. Ou, falando de um jeito mais simples, a capacidade de aprender a aprender. Pensa bem, num mundo que não para de mudar, conseguir adquirir conhecimento novo de forma rápida é o que destrava todo o resto. É quase um superpoder. O que nos leva direto para esse conceito lifelong learning, educação para a vida toda. Aquela ideia de que a gente se forma e pronto, nunca mais pisa numa sala de aula, acabou. As profissões mudam, as indústrias se reinventam e a gente precisa continuar aprendendo o tempo todo. É uma questão de sobrevivência profissional. E aí, a lógica é simples. Se as habilidades que a gente precisa são outras e a forma de aprender mudou, o sistema que ensina também tem que mudar. É aí que a gente entra na era da educação 4.0. Olha só esse comparativo que deixa tudo bem claro. É o antes e o depois da educação. O local de aprender não é mais só sala de aula. O ritmo deixa de ser igual para todo mundo e passa a ser personalizado. E talvez a maior mudança de todas esteja no método. Sai a aula baseada só na teoria e entra o aprendizado por projeto, com a mão na massa, resolvendo problemas de verdade. É uma virada de chave completa. E na prática, como isso funciona? Funciona com um aprendizado que respeita o ritmo de cada um, com trabalhos em projetos que têm impacto no mundo real, com experiência prática e um foco gigantesco em ensinar a gente a entender dados. O aluno deixa de ser só um ouvinte e passa a ser o protagonista da sua própria educação. Bom, a gente falou do problema, das novas habilidades, da revolução na educação, mas qual é a grande ferramenta que amarra tudo isso? A resposta que está sendo construída para enfrentar esse mundo novo é o desenvolvimento do pensamento computacional.
E o melhor é que isso não é só uma ideia no papel. Está virando política pública, sendo colocado dentro do sistema. A computação está entrando de vez na educação básica. E calma, a ideia não é transformar todo mundo em programador. O objetivo é ensinar um jeito de pensar, de estruturar o raciocínio para resolver problemas complexos. E olha só, é oficial. Isso agora faz parte da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, aqui no Brasil. O que isso significa? Que desde a educação infantil até o finalzinho do ensino médio, os alunos vão começar a desenvolver essas habilidades que são essenciais para navegar nesse mundo VUCA. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para a gente refletir. Com todas essas mudanças acontecendo, a questão fundamental é: a escola está preparando as novas gerações para resolver os problemas que já passaram ou para criar soluções para os desafios que ainda nem existem? A resposta que a gente der para essa pergunta, bom, ela vai definir o futuro de todo mundo.